Que o paz do Cristo, Jesus, ilumine todos os corações, enchendo de vibração, de energia, todos os corpos, de todos os espíritos, para que seu amor possa pulsar a cada segundo em todas as vidas. E hoje eu quero trazer uma reflexão um pouco diferente dos grandes lições que no dia a dia os cristãos discutem, estudam. Tudo no universo possui seu duplo. Tudo é possível de ser analisado de um lado e de outro, de frente e de verso. Se nós aprofundarmos nos grandes lições de antigos filósofos, de grandes missionários, como o grande expoente, o Cristo Jesus, podemos exercitar esse análise. Muito daquilo que o Cristo disse, que pode ser, numa primeira interpretação, ou interpretação mais óbvia, é por uma necessidade de importância ou prioridade. Mas à medida que os tempos mudam, ou que o estudante amadurece, ele pode e deve inverter a interpretação de grandes lições para pensar de todos os lados. O Cristo, em seu tempo, nos disse por tantas vezes, nos alertou, nos chamou a atenção para o cuidado com o menor na terra, porque não há tamanho no régua de Deus. O menor era todo aquele que tinha menos recursos, era aquele que era quantidade, minoria, e por isso pressionada pela maioria. Eram aqueles que cometiam, numa camada de pobreza, atos no visão dos poderosos, condenáveis. Eram os doentes do corpo físico, eram os com muitas chagas no corpo, eram os frágeis. E por que essa lição, ao tempo de Jesus, era enfatizado? Ou a interpretação era melhor ou mais olhado sob a ótica do menor? Porque assim como ainda temos no mundo aqueles que são, na visão humana, poderosos, que detêm recursos materiais e outros recursos que os dão condição de se manter numa visão ilusória superiores, eles ainda causam dor,
aos que têm menos. E isso sempre foi, nos últimos milênios na Terra, motivo de atenção. E não querendo parecer contra-intuitivo, mas eu convido para refletirmos no contrário ou no inverso desse mesmo lição. O quanto que todos aqueles que já começam a despertar para o real dever num planeta como a Terra, o dever de fraternidade, de amor, o quanto que esses espíritos também dão atenção aos que estão no topo do poder. O quanto que se faz prece, se reza, se vibra com amor para aqueles que hoje são muito ricos, considerando os moedas do terra. O quanto que no íntimo de cada um, se não houver interesse em manter emprego, manter subsistência, no íntimo de cada um, não se repele, não se despreza aquele que tem mais recursos, mais poder na visão ilusória do terra. No reino de Deus não existe diferença. Todos os filhos possuem o mesmo valor, a mesma importância. Mas como dissemos há pouco, o olhar sempre foi naquele que no visão de uma vida é menor. Mas se pararmos para pensar que aquele que é maior na matéria, que também é filho de Deus, como nós, mas se colocarmos ainda na equação o peso que esses espíritos encarnados nessas posições têm diante do grande coletivo, não seria interessante para causarmos maior impacto que seja, voltarmos nossas atenções, nosso amor a eles? Essa semana nós tivemos uma grande mudança em uma ordem existente na Terra, por razões de projeto encarnatório. O dirigente de um grande grupo retornou ao nosso plano e retornou ao nosso plano para que possa se restabelecer muito rapidamente e dar sequência em um projeto maior do qual faz parte. Tudo dentro do planejado. E outro trabalhador assumiu suas responsabilidades em questão de dias. Imaginem quantas almas serão sensibilizadas pelas atitudes desse novo homem que agora habita a mesma função do anterior. E imagine que se cada um que já começa a despertar para o amor, separe um minuto de seu dia para vibrar positivamente para esse novo trabalhador,
que tem condição de impactar bilhões por dia no Terra. Nós estamos auxiliando indiretamente bilhões por dia. Não que não tenha valor o indivíduo, ou relação de um, de um para poucos. Mas para isso nós precisamos de entender que todos somos iguais, e nós precisamos de trabalhar o desapego ao vício de gostar somente de quem é interessante para nós. Nesse momento, não tão curto prazo, mas esses dias de passado, de poucos meses, tivemos mudanças importantes no comando de nações ao longo do globo. E da mesma forma que essa situação que citei há pouco, numa ordem religiosa, o mesmo acontece para o presidente ou dirigente de uma nação. O quanto que estamos em nossos dias mentalizando o político que pouco nos agrada, porque nos colocamos superiores e esquecemos que Jesus disse que quem atirou não tem pecado, que atire o primeiro pedra. Mas quantas vezes que nós nos recolhemos, refletimos e pedimos a Deus que não deixe faltar a lucidez, a clareza de ideia para o presidente de uma grande nação, esse que pode impactar outros bilhões de almas. E isso poderíamos dar inúmeros exemplos. Quantos seres humanos materializados na Terra, de grandes recursos, detentores ou administradores de grandes recursos materiais. Será que estamos nos lembrando que sem as ferramentas não há progresso? Será que seria possível, sem os grandes homens que dirigem os grandes negócios, será que seria possível a comida, o grão, sair de um lado da terra e chegar em outro lado da terra? Ou vacina, sair de um lado da terra e chegar para salvar vida no outro lado da terra? Não seria possível. Então, o convite é sobre não colocar rótulo nas pessoas é urgente. O convite é sobre entender que todo aquele que é filho de Deus é digno de perdão, é digno de caridade. Não podemos definir importância. E além disso, como provavelmente é sabido para aqueles que, mais uma vez, já começam a trabalhar o amor em seus corações, a tentação é muito difícil. É muito mais fácil cair quando se está em algum lugar, quando se está no chão, deitado no miséria, não tem mais chão para onde cair, talvez. E quem é que vai ajudar no sustento desses tantos? Pensemos sobre isso. Se nós conseguirmos ajudar uma alma que tem condição de multiplicar para muitos, estamos ajudando muitos. E isso talvez já pode ser um bom estímulo para aqueles que possuem preconceito. Faz sentido para vocês?
nem tudo é tão óbvio. Nesse salão, como em tantos outros, como é de conhecimento de vocês, muitos que hoje estão na miséria moral é porque caíram de grandes alturas. Como muitos que por outras razões estão na miséria moral e vêm para auxílio, amanhã serão desafiados no poder, serão desafiados na riqueza de moeda. Então, a cada ciclo, as oportunidades surgem, mas muitos assumem desafios muito mais difíceis do que outros. Então, imagine entre esse nosso família, uma pessoa querida por todos, desencarna e por ter vivido a última encarnação no trabalho do Cristo, se capacitou melhor para um desafio de maior envergadura. Esse desafio de maior envergadura envolverá o trabalho no campo da política no política assim como deveriam ou os homens farão um dia, mas a política como o homem da terra entende, porque o bom político consegue realizar maravilhas para o coletivo. E daqui a pouco tempo, esse alma reencarna, vocês não lembrarão de que ele é um grande amigo, vocês apenas o verão como mais um, entre aspas, oportunista, como mais um que deseja ser visto, ser idolatrado e poder ter uma condição material um pouco diferente ou melhor. Olha que falta de caridade. É o pior, não só é um abandono daquele que está ali sendo desafiado com grande oportunidade de êxito, mas também é um retrocesso, porque quando deixamos de ajudar, estamos prejudicando. Não podemos fechar conceito, não podemos julgar ninguém. Como julgar se não sabemos a história completa? Esse foi o próprio Cristo que nos disse que não devemos fazê-lo. Não podemos fazer diferente do recomendação. Amanhã, todos vocês, eu digo todos, estarão em posição de poder. Eu diria que quase todos já estiveram, faliram, foram para os infernos da vida. Muitos ainda se lembram em cada mente. Se fecharem os olhos, lembrarão um pouco das dificuldades que passaram. Mas se o médium é aquele que treina para poder gerar impacto para a multidão, porque são muitos as ovelhas desgarradas do rebanho, e o médium, assim como todo cristão, não me refiro apenas a médium de espiritismo, mas todo aquele que está no trabalho do Cristo com dedicação, ele amanhã deverá continuar o seu trabalho, gerando impacto para grandes quantidades de pessoas. E como que se gera impacto para grandes quantidades de pessoas na Terra? Pode ser um grande líder religioso, pode ser um político, pode ser um grande empresário, pode ser um grande herdeiro, pode ser um grande voz formador de opinião. Então, muito cuidado a se posicionar de maneira diferente e entenda que todos são uma unidade. Nem sempre o mais óbvio é o que é de fato. Ajudar o menor, no visão humana, é também ajudar o maior. Porque se vivemos em interação constante, quando fazemos o bem para um, fazemos para muitos. Eu me lembro baseado nessa fala sua, me lembro de duas passagens na literatura espírita
Uma que está no livro Instruções Psicofônicas, chama Rogativa Diferente, Prece de Cerinto, que ele diz que a ele já sabe de todas as suas responsabilidades, dos seus erros, e que sabe que a misericórdia divina já está atuando, mas que ele não iria fazer uma oração para os que choram, e sim para os que fizeram chorar, não para os que foram humilhados, mas pelos que humilham. E estes são geralmente condenados, esquecidos nas orações. E Jesus nos convidou à misericórdia, né, a todos. Então, me recordo dessa passagem que o pastor fala, e de uma outra que está em Humberto de Campos, não vou lembrar o livro, mas Humberto de Campos nos conta que logo após Jesus contar sobre a parábola do bom samaritano, os apóstolos, os discípulos que estavam ali ao entorno já começaram a maldizer o fariseu, maldizer aqueles que passaram de largo diante do caído. E aí Jesus conclui que mais ainda, mais meritoso ainda que o samaritano que auxiliou, teria sido aquele que passasse e bendizesse o samaritano, que orasse pelo homem que hospedou o enfermo, que orasse também pelos dois que ainda estão presos em ritos exteriores e não puderam compreender que a verdadeira pureza espiritual, né, a pureza do espírito é auxílio ao próximo. Então, de fato, nós nos esquecemos disso. E, infelizmente, ainda alimentamos em nós, por estar dentro de nós, na verdade, né, alimentamos ainda a escuridão do outro, em vez de realçar a luz e mandar luz. Quando Jesus nos convida a oferecer a outra face, às vezes a gente tem uma interpretação meio assim, superficial, né, de que é retribuir o mal com o bem, que de fato é, mas oferecer a outra face é oferecer o nosso melhor a todos que nos oferecem algo. E esse é um bom questão. Quando fala sobre oferecer o outro face, assim como outros tantos ensinamentos, eles não sempre, nem sempre são bem compreendidos, até porque é esperado que não seja, para que todos tenham oportunidade de, pouco a pouco, compreender, perguntar, duvidar, testar, avaliar. Mas, assim como dito por ti, quando pensamos sobre o outro face, imagine que aquele que agride, quando agride, eu não, se estou na matéria, não darei outro face, porque eu preciso do rosto para viver, trabalhar e progredir. Não faz sentido. Mas ao invés de eu querer vingança, eu posso querer que ele pare de bater, para que não me fira, para que não fira outro. E eu posso desejar isso de maneira tão ardente, que o milagre, em alguma medida, pode operar e pode sensibilizá-lo para que ele fique menos violento. De mil formas. Existem recursos e soluções infinitas. Eu não entrarei em detalhe para não criar viés. Mas isso é uma forma de dar o outro face. Quando nos sentimos, ou quando o ser humano se sente injustiçado, será se não é um caminho ele desejar que aquele que ele acha que o injustiçou, porque injustiça é um ilusor, não possa aprender sobre a justiça para não cometer o mesmo ato com outros? Imagine um homem de
poder judiciário, que fica com responsabilidade final sobre tomar decisão a respeito da vida de muitos. Imagina como é belo trabalharmos para que um homem com tamanho poder na terra possa ter melhores condições de tomar decisões certas, no sentido humano. É muito bonito, mas é necessário humildade, é necessário reflexão, é necessário entender que, no dúvida, deixa que Deus resolve, vamos fazer o que Jesus ensinou, que é apenas caminhar no amor a tudo, devolver amor. E quem tem olhos de ver, verá quando ocorrer a transformação. É muito bonito. Nosso poder enquanto espírito, e me refiro a todos os espíritos, ele é infinito. Nós podemos fazer muito mais, mas devemos todos, caso estejamos num lugar de reclamação, de busca por culpados, de apontar o dedo, devemos pensar, se estamos nesse lugar, é hora de sair, é hora de reconhecer que todos temos a responsabilidade, é hora de reconhecer que se Deus permite o escândalo é porque ele realmente é necessário, e também repensar e pensar se não estamos julgando o próximo, indo contra aquilo que Jesus nos recomendou, que é somente se tivéssemos 100 pecados, é que poderíamos, talvez, definir o próximo. Todos estão bem? Todos estão animados com o cruz, o coroa de espinho, com as dificuldades do Calvário? Toda encarnação de um trabalhador do Cristo, em escala diferente, é como um Calvário de Jesus. Jesus, em momento nenhum, reclamou, em momento nenhum, desistiu, em momento nenhum, ele pegou o cruz e colocou do lado e disse, daqui a algum tempo eu volto, porque agora farei outras coisas. Ele simplesmente persistiu. E se ele não tivesse persistido, nós não estaríamos aqui agora. E se não estivéssemos aqui agora, sabe onde estaríamos? No mesmo lugar que estivemos um dia, no perdição. E por que eu disse que a escala é diferente? Todos nós estamos fadados a seguir os caminhos, as pegadas do Cristo, todos. Porque esse é nosso destino. Mas aqueles que já se comprometem com a missão dele, em escala diminuta, realiza o mesmo trabalho, porque cada um aqui tem a oportunidade de fazer o mesmo missão. E não digo apenas aqui, todo aquele que já abraça o amor independente de credo religioso, está no mesmo caminho. Devemos pensar. Imagine o que acontecerá se nós não falharmos na missão. Imagine o que acontecerá conosco em termos de progresso, se nós conseguirmos manter nosso coroa de espinhos na cabeça e nosso cruz nas costas. Então, o Evangelho é sempre um roteiro, e não é um roteiro de desejo, de pensamento longínquo, é um roteiro pragmático, onde todos temos que olhar e executar em nosso dia a dia. Não percam a oportunidade, podem retornar felizes, podem retornar em lugar muito superior ao que estavam quando saíram daqui para realizar. Não percam a oportunidade. E para saber se estão indo bem ou não, analisem o caminho do Cristo e comparem com o que estão caminhando por ele. É uma boa avaliação sobre se está havendo êxito ou não. Mas lembre-se também que sempre há o dia seguinte em que nós podemos recomeçar. O erro não existe, o erro é sempre
uma tentativa de fazer certo. E quando não sai assim, é aprendizado. Podemos encerrar? É um grande prazer poder estar com vocês. Mais uma vez, agradecemos a oportunidade do diálogo. Agradecemos também ao Cristo por nos dar esse lar que chamamos de terra, essa casa em que nos encontramos e nos habitamos, que como família dividimos, conquistamos, choramos, nos alegramos, mas nos mantendo focados no progresso do terra, focados no nosso despertar cada dia mais, focados em não deixar nenhum dos nossos irmãos soltos, perdidos, porque numa família ninguém desampara ninguém, e focados em cuidar tão bem desse Mãe Terra, a ponto de amanhã podermos retornar para outras estrelas, de onde caímos, mas que para onde voltaremos. Que o paz do Cristo Jesus esteja em vossos corações, que assim seja.